Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje eu tô aqui pra falar com vocês de uma coisa que vocês me pediram muito lá no meu Instagram. Hoje eu vou falar com vocês sobre 5 problemas comuns que eu vejo em roteiros. Bom, pra quem não sabe, eu fui uma das curadoras do concurso de roteiros de curta-metragem do Rota Festival. Eu tive a oportunidade de ler muitos roteiros, né, pra junto ali com a equipe de curadores, a gente indicar os semifinalistas que já saíram, até por isso que eu demorei a fazer esse vídeo, porque eu queria que os resultados tivessem sido divulgados para eu falar mais abertamente sobre isso. Acho que foram mais de 600 roteiros, claro que tinham outros curadores ali, e eu li, posso dizer que li mais de 60 roteiros. E um dos meus objetivos, quando eu quis ser curadora do Rota, era justamente entender o que esses roteiristas estavam produzindo, e trazer para vocês assim o que a gente pode melhorar, o que tá muito legal, criar mesmo um conteúdo para ajudar vocês aí a fazer um roteiro mais interessante, para participar desses festivais. E aí vocês me pediram muito, Carol, fala dos principais problemas e etc. Muito, gente, eu vivo comentando aqui, e quando eu fui ler esses roteiros, isso se concretizou, assim, alguns de vocês falam comigo, eu faço algumas análises críticas de roteiro, mas quando eu fui participar e ler em um volume muito grande, eu percebi que algumas coisas ali eram bem recorrentes. E é claro que existem outras coisas que a gente poderia falar, outro curador talvez tivesse uma visão diferente porque leu outros roteiros, mas a partir da minha experiência eu separei aqui 5 tópicos que eu considero assim muito importantes para vocês prestarem atenção nos roteiros de vocês e assim, ligar aquele alerta para vocês evitarem, ok? O principal problema dos roteiros que eu li, e lembrando que eu tô falando problema no lugar de erro, porque eu não gosto da palavra erro, porque eu acho que não existe certo e errado, mas sim coisas que talvez possam ser melhoradas, tá, gente? Mas o principal problema que eu vi ali naqueles roteiros era que o roteiro, ele não sabia para onde estava indo, ele não sabia que história ele estava contando. A gente fala aqui muito no canal sobre essa consciência, né, que o roteirista tem que ter sobre a própria história. Então, assim, às vezes o roteiro estava indo e de repente ele era outra coisa. Sabe assim? Quando começa uma história e de repente ela vira outra coisa. E isso é muito comum quando o roteirista, na verdade, ele tá muito preocupado com o micro. Ah, eu quero escrever essa cena, que essa cena é interessante. O que essa cena gera? Ah, então essa cena aqui, essa cena pode ser uma continuação boa daquela cena. E ele não planejou antes, sabe? Ele vai sempre no micro ali e nunca no macro. Essa é uma tendência que eu já fiz muito, gente. Eu já fiz isso. Quando eu não tinha o domínio ali muito da estrutura, não sabia o que eu tava fazendo, eu ia escrevendo uma cena, depois outra cena e depois eu via no que ia dar. E isso muitas vezes fica ali um espantalho, porque às vezes o roteirista não chega em lugar nenhum, também não volta para revisar, e às vezes a história te promete uma coisa e ela entrega outra, o que é muito complicado. E, por favor, percebam se vocês sabem o que vocês estão contando e se vocês têm ali uma visão bem do macro, que todas as cenas estão realmente fazendo sentido no que vocês estão contando, tá? Isso me leva a um outro problema. Vocês vão ver que todos os problemas, eles nascem desse primeiro grande problema, que é não saber o que eu tô contando. A gente anda falando aqui muito no canal sobre as primeiras páginas do roteiro. Por quê? Porque quando a gente pega um roteiro para ler, as primeiras páginas, elas ditam sobre o que é a minha história, sobre quais os personagens, o que eu tô lendo. Ela me localiza ali naquela história. E quando o roteirista, ele não sabe o que ele tá contando, ele vai pecar nessas primeiras páginas. De um jeito que às vezes ele pode entregar uma história muito interessante porque ele tinha uma ideia de uma cena de abertura e depois ele não sabe o que fazer com aquilo, então ele me promete uma história que ele não entrega, percebe? Ou então ele demora muito para começar e a me dizer quem são os personagens, sobre o que é o roteiro. Às vezes eu ficava pensando muito, gente, qual o tema desse roteiro, porque eu não tava claro ali para mim, sabe? É muito importante que o que você me entrega como a história, ela seja de fato a história. Você não pode mudar no meio e virar outra coisa, a não ser que você tenha consciência que você está fazendo isso. E é muito comum a gente ver esses problemas, principalmente nas primeiras páginas, quando ele não sabe o que ele está fazendo, porque ele às vezes enrola muito para começar uma história, ele passa muito tempo descrevendo coisas quando ele poderia, ou sei lá, já entrar na ação, ou já me apresentar qual é o conflito, qual é o personagem. Ele demora ali
E isso é muito característico de quem senta para escrever sem pensar na estrutura, no desenvolvimento e na visão macro. Um outro problema, é um problema que eu falo muito aqui, é uma questão que eu falo muito aqui no canal, que era problemas de ritmo e progressão dramática. Qual é a questão, gente? Essa coisa do, o roteiro enrola muito. Se você sabe o que é a sua história, você vai entender que cada roteiro ele pede um tempo diferente para as coisas serem trabalhadas. Se for um roteiro, você sente ali que, por exemplo, é uma comédia e aí tem um ritmo rápido, você vai cortar a cena, você já vai direto na questão, você não vai ficar ali tipo, oi, tudo bem? Isso aqui? Não, você já vai direto ao ponto. Mas, por exemplo, se for um roteiro de suspense, e eu vi isso muito acontecer, gente, tinha histórias potenciais, originais, assim, que você via que dava para ser trabalhado, ficaria um roteiro interessante, mas aí, por exemplo, era um suspense e não sabe trabalhar a atmosfera, não sabe dar o tempo das coisas. Então você entender sobre o que é essa história vai te permitir criar e desenvolver seu roteiro de uma maneira que explore as qualidades dele. A gente já falou aqui no Pânico, por exemplo, que uma coisa que a gente nunca vê, tipo, oi, e aí? Tipo, a conversa começa banal. E por que isso é importante para os primeiros minutos do roteiro de Pânico? Para você criar essa atmosfera, você precisa de um certo tempo. Então, você tem que entender o tempo que seu roteiro precisa. Ou, às vezes, então, você tem um roteiro que tem uma situação muito interessante ali e o roteirista ele já vai direto naquela situação. Ele não cria todo um desenvolvimento, não cria uma progressão para chegar naquela situação, sabe? E aí aquilo se perde, o impacto daquilo ele não te prepara muito bem. Ou então perde muito tempo enrolando em situações que já poderiam ter mais ritmo, né? Ali você perde muito tempo de roteiro com situações que não fazem tanto sentido. Um outro problema muito recorrente e que eu fiquei um pouco assustada nesse sentido, porque eu achei que a gente não ia ter muitos exemplos, assim, muitos roteiros com essa pegada, mas assim, eu li uma quantidade considerável de roteiros que pesava muito, assim, a mão no melodrama, no exagero, sabe? Naquela situação, mas Henrique, eu traí você com seu irmão, o Henrique Júnior não é seu filho e nem eu sou a Madalena, porque eu sou a irmã gêmea da Madalena. Então, assim, eram muitas coisas acontecendo, você sentia que o roteirista ele queria causar uma emoção no roteiro e já falamos aqui, por exemplo, de plot twist, quando a gente tem uma surpresa. Essas surpresas, gente, elas são plantadas, elas são pontualmente colocadas ali porque elas fazem parte de uma estrutura. Aquilo é construído, por exemplo, quando eu falo sobre a morte do Mufasa em Rei Leão, por que ela é tão legal? Porque não é que a cena em si tenha tanta emoção, ela tem, né? Mas ela é pontualmente colocada ali numa virada do primeiro para o segundo ato. Então tem toda uma questão de estrutura que faz com que aquela cena tenha o impacto necessário. Porque, na verdade, o impacto, o que você quer gerar, porque quando o roteirista ele me coloca todas essas revelações e essas coisas, é porque ele quer mexer com o nosso emocional, mas ele tá olhando novamente para o micro, ele não tá olhando para a estrutura, para o desenvolvimento. O impacto e a emoção vão ser decorrentes disso, né, de um roteiro bem estruturado, de situações que foram construídas. Não é só você jogar ali uma bomba, uma surpresa e sair correndo, não. Falei isso no vídeo do plot twist, isso tem que ser construído para ser bem feito. Um quinto problema muito comum é essa questão de invadir o espaço de outros profissionais. Gente, você que escreve roteiro, você não é um escritor de livros, que você tem ali todo o controle do produto, que é o que você está escrevendo, né? O escritor de livros, o que ele escreve, apesar das revisões, da edição e etc., vai ser o produto a ser consumido. Quando você escreve roteiro, você está trabalhando com outras pessoas, seu trabalho vai servir de base para toda uma equipe que vai contribuir ali. Então, como o audiovisual é uma obra coletiva, temos que ter respeito e não invadir o trabalho dos outros colegas, né, das outras áreas ali. Eu vi roteiro com indicação de câmera, assim, aquela, sabe, todas as cenas, não, porque aqui, cara, não, né, a gente já viu, muito interessante a gente colocar como exemplo, aqui no Desafio das 5 Páginas, tem ali um roteiro, né, o Eva, do Guilherme Petri,
que ele consegue, de uma maneira maravilhosa, guiar o nosso olhar sem indicar a câmera. Também vi, às vezes, o roteirista entrando muito no trabalho do ator, tipo, todo o diálogo tinha ali o que o ator tinha que fazer, muito, assim, esse controle. Outra pessoa vai trabalhar teu texto, cara, um ator competente vai trabalhar teu texto e tranquilo, esse é trabalho dele. Claro que você... Não é pra você não indicar ação nenhuma, não tô falando isso, tá? Mas assim, toda hora você colocar uma indicação ali, um parênteses do que o ator tem que fazer e etc. Não acho tão legal, tá, gente? Vamos maneirar nisso. Também uma coisa que eu encontro muito em roteiros, assim, é o roteirista, ele coloca a ação da cena é o personagem escutando uma música. Porque ele quer dizer tudo com a música. E aí ele pega, coloca uma música que ele nem sabe se ele vai ter o direito daquilo, se ele vai ter que realmente conseguir filmar aquilo. Assim, ele coloca a música específica, quando na verdade o que você pode fazer é indicar que tipo de música você quer que toque e não a música, aquela ali, daquela banda específica, sabe? E outra coisa que eu também achava mais complicada ainda, às vezes você apoiava o plot em cima da música específica. Tente não apoiar a sua história nessas coisas que fogem do seu controle, sabe? Do tipo, se você quer um samba, coloca lá que é um samba. Ou então, você quer um pagode anos 90, bota lá. Uma música estilo pagode anos 90, tá bom. Agora, você falar que você quer um molejo, especificamente, uma música, vai ser um pouco complicado, entendeu? A não ser que você garanta que você vai conseguir aquela música lá do molejo. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like aqui, se inscreva no canal se você não for inscrito e nos vemos na próxima. Um beijo, tchau!